Ontem eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre a importância de se pedalar em pé na subida e o nosso atleta, o nosso grande parceiro aqui, seguidor do YouTube também, Rodrigo Maduro, me questionou sobre o que seria certo, o que seria errado, né? Ele falou que sempre que vê uma subida ele já está pedalando de pé e que às vezes falta um pouquinho, o pessoal se distancia, ele busca de novo. E ele perguntou o que eu achava disso. Eu esbocei a minha resposta, né? Eu passei para ele um pouquinho, mas eu acho que eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês para embasar um pouco mais a resposta e deixar um pouco mais claro na cabeça de cada um de vocês que está seguindo nossos vídeos aí. É o seguinte, primeiro que não existe muito o certo ou isso é errado no ciclismo. Existem individualidades, situações e adaptações para consequente eficiência. Não é difícil falar o que isso é certo ou que isso é errado para um atleta se está dando resultado, se está sendo eficiente. Então, antes de você taxar se está certo ou se está errado, se isso é certo, se isso é errado, você tem que avaliar se está eficiente ou se não está eficiente, se está dando resultado ou se não está dando resultado. Simples. Se não estiver dando resultado, aí sim vai estar errado. Se estiver dando resultado, tá certo? Por mais que seja diferente, né? Então, mais especificamente sobre essa questão da subida, por exemplo, eu não posso exigir que um atleta que tem ali um peso corporal alto, mesmo o percentual de gordura dele seja baixo, que ele passe girando, feito um frumo na subida. Para ele, às vezes, é mais fácil passar com uma marcha mais pesada, é mais eficiente, a frequência cardíaca vai subir menos, ele vai se sentir mais confortável, ele vai sentir um desgaste menor, porque para ele funciona desse jeito. É lógico que se você passar com uma cadência mais alta, uma subida, você vai ter uma economia de força. Eu já falei sobre isso aqui no nosso canal. Eu falo muito isso com os meus atletas, né? Você tem que girar um pouco mais para ter uma economia de força e tal. No final, quem vai ganhar, quem tem mais resistência, quem tem mais força, enfim, isso aí é uma discussão, mas existe sim a eficiência. Você pode usar uma cadência mais alta nas subidas para gastar menos a sua força. Força é igual dinheiro, né? Quem guarda tem. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho o que eu faço e o porquê e o que eu acho, tá? Lembrando que o que eu acho talvez não seja o certo ou o errado, ou talvez seja certo para mim ou para um atleta meu, não é para ele, tá? Vamos respeitar as individualidades acima de tudo. Situações que podem acontecer, por exemplo, uma subida longa, subida aí de 3, 4 km para cima. Eu procuro subir sentado na bicicleta a maior parte do tempo, porque é uma subida longa. Se eu subir de pé, como eu citei no vídeo de ontem, automaticamente a minha frequência cardíaca vai subir. E aí vai subindo, não somente a montanha, mas vai subindo a frequência cardíaca também. Chega uma hora que você vai ter que sentar, e aí você já vai estar esgotado, a frequência cardíaca já vai estar altíssima e você vai ter que diminuir a sua intensidade naquela subida. Então, eu alterno, né, entre momentos de pé e sentado, mas a predominância numa subida longa é sentada. Eu deixo sempre uma reservazinha para o final. Uma observação para cada um colocar na sua cabeça, que é o seguinte: às vezes o mais difícil não é passar uma subida com uma determinada pessoa que é bom de subida. Às vezes o mais difícil é terminar essa subida com ele ou com ela, tá? Então, quando vai chegando na parte final, é ali que você tem que ter aquela reserva para acelerar, fazer o pelotão acelerar atrás de você, ou então para você ter para acelerar junto com o pelotão ou quem atacar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Subidas curtas, né? 200, 300, 400 metros. Eu vou passar sentado, eu vou passar de pé? Depende. Se eu vim embalada numa subida e tiver uma subida ali de 300 metros a 5, 7%, eu vou procurar passar de pé. Se eu vim embalada, porque eu vou manter a velocidade mais facilmente, né? A intensidade, eu não vou precisar gastar tanta força, tanta potência para manter aquela velocidade. Mas se eu venho numa passada ali mais baixa, numa velocidade mais baixa, e tiver uma subida ali de 5, 7% de 300 metros, às vezes é mais fácil você passar sentado, né? Porque senão, até você arrancar para aumentar a velocidade para passar aquela subida, você vai gastar muita força para isso. Então, são tipos de situações diferentes, né? Um atleta hoje me questionou se esse tipo de subida ele passa segurando no drop superior do guidão ou naquela curvatura, né? No drop inferior. Também depende de situações. Se você passar atacando uma subida, você pode até pegar no drop inferior, na parte de baixo do guidão da bike, da speed.
speed, no caso que eu estou citando, né? Aí você passa atacando para passar rápido. Agora, se você pegar essa subida e tiver numa velocidade mais baixa e não for atacar aquela subida, aí eu indico você pegar em cima ou no STI, tá? Não fica pegando embaixo. Por quê? Na subida, sua respiração tende a estar um pouco mais ofegante. E se você estiver pegando embaixo, você vai estar comprimindo muito o seu pulmão. Ó, eu fiz isso aqui já, você ouviu, né? Já dificultou um pouco a minha respiração. E é isso que vai acontecer com você numa situação dessa daí. A respiração vai ficar bastante dificultada. E isso é ruim, porque o aporte de oxigênio talvez não vai ser como deve ser, causando uma consequente fadiga, né? Deixa eu pensar aqui, por exemplo, se você pegar uma subida longa, uma montanha, a maior parte do tempo você tem que pegar ou no STI, ou a maior parte não, praticamente o tempo inteiro, ou no drop superior do guidão, justamente por essa questão da respiração. Imagina aí, você passa 10 minutos subindo, ou 10 quilômetros subindo e pegando na parte de baixo lá, é totalmente errado, não existe isso, né? Não é que é errado, não é eficiente, pronto, eu acabei de citar que não existe certo ou errado, isso aí você vai perder a eficiência, você pode ganhar aerodinâmica, mas para você respirar vai ser extremamente complicado. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, tipo, às vezes eu pego uma subida aí com 300, não, vamos citar uma subida de 700 metros, então, eu subo ela na passada, né, numa passada firme, constante, e deixo para andar de pé na subida os últimos, isso é um segredo, hein? Isso é um segredo que eu tô passando para vocês. E deixo para andar de pé nos últimos 150 metros da subida, aproveitando mais uns 100 metros, no total aí eu ando uns 200, 250 metros de pé, porque acabou a subida, em pé eu ainda vou acelerando. Aí na hora que já tiver estabilizado, ó, que já tiver plano, digamos assim, eu começar a descer, eu sento na bicicleta e mantenho a intensidade, porque dessa forma eu consigo embalar a bicicleta mais fácil depois da subida, e eu não gasto tanto lá embaixo, tipo, a subida tem 700 metros, né, por exemplo, se eu já começar de pé, lá do pé, já começar a andar, atacar a subida lá do pé, talvez falte no final, então eu deixo para o que eu acabei de falar no vídeo, eu deixo para o final, né? O difícil não é você passar, o difícil é você terminar a subida junto com os melhores em subida. Então, sempre tem que deixar aquela reservinha. E é fato que sentado na bike você tem um gasto energético geral, né? Gasto energético, não é gasto de força, nem gasto de potência. O seu gasto energético sentado na bike é um pouco menor do que se você estiver de pé. Então, aí você tem que avaliar. Também lembrando a velocidade que você está vindo para passar essa subida. Se eu tiver muito lento, né, se eu estiver vindo ali, vamos supor, eu estou vindo num plano a 25 por hora, mais ou menos, eu vou começar a subir, de repente eu subo até a metade sentado, eu sento, estabilizo a minha frequência cardíaca, estabilizo a minha passada, a minha cadência, uns 300 metros ou uns 200 metros, e no final eu ando novamente de pé para embalar a bicicleta, né? Aí, outra dúvida que surge muito da galera com relação à subida é a marcha, né? Eu já falei em outros vídeos aí que eu particularmente me dou muito bem passando uma subida com uma cadência de 80, 90 RPM. Ah, mas como assim, Cris? Eu vou ter que manter sempre isso como? Tipo, às vezes eu começo a subir e a cadência vai baixando. Baixou de 80 RPM, eu deixo uma marcha mais leve, encaixa a minha passada. Às vezes a bicicleta vai embalando e eu vou conseguindo aumentar a minha cadência. Aí eu deixo uma marcha mais pesada e vou procurando sempre... Por quê? Quando eu estou acima de 90 RPM, se a subida for muito longa, eu fico um pouco mais ofegante. E se eu ando abaixo de 80 RPM, eu sinto muita musculatura. Então eu procuro sempre andar nessa casa. Tem pessoas que se sentem um pouco mais confortável andando aí na casa dos 95 RPM de cadência, né? E tem pessoas que se sentem um pouco mais confortável andando com 75 RPM. Isso também depende muito da característica do atleta, do peso corporal dele, né? As pessoas que são mais pesadas, elas tendem a querer andar com uma cadência mais baixa. As pessoas que são mais leves, elas tendem a andar com uma cadência mais alta. Né? Isso aí também é bastante individual, e aí já não entra apenas o gosto, né? Entra a questão do peso corporal também, massa muscular e por aí se vai. Essas são algumas peculiaridades
né, para se passar em subidas. É a minha opinião e geralmente é o que eu faço. O assunto é bem extenso, é bem vasto e complicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui. Quem sabe a gente escolhe aí também para fazer um outro vídeo e discorrer sobre o assunto para a galera. Espero que vocês gostem. Deixa um like se gostou. Quem não gostar, deixa aí o que quiser. Eu aceito críticas, eu acho que essas são sempre muito construtivas. E até o próximo. Tchau, tchau!